Os irmãos podem se assentar, vocês que estão aqui presentes. E eu quero convidar você que está em casa e você que está conosco. No dia 21 de maio passado, se eu não me engano, eu preguei o Salmo 17. Falei sobre orar sem cessar. Hoje falaremos do Salmo 63. O tema da mensagem, a intimidade com Deus. Salmo 63, falando sobre a intimidade com Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia para que nós pudéssemos ler este salmo. E nós, nesse primeiro momento, leremos apenas os 5 primeiros versículos do Salmo 63. E no decorrer da mensagem, nós vamos ler todo este salmo, que será o salmo da nossa meditação. Salmo 63, versículos 1 a 5. Vamos lá? Mesmo assentados como os irmãos estão, mas com toda a reverência à santa palavra do nosso Deus, acompanhe comigo a leitura desse texto, Salmo 63, 1 a 5. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei. E em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Meus amados irmãos, diante da leitura desse texto, eu queria meditar com vocês nesse tema, a intimidade com Deus. Você pode olhar na sua Bíblia aí, talvez o salmo, o subtítulo do seu salmo, está escrito aqui na minha, Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Davi, que era rei de Israel, Davi que foi aquele ungido por Deus, nós sabemos muito da história de Davi, com certeza até as crianças, quando perguntamos o que você sabe sobre a vida de Davi, eles falarão que Davi foi rei de Israel, eles falarão que Davi foi aquele que derrubou o gigante Golias. Mas como olhar agora para esse texto, desde que foi achado homem segundo o coração de Deus, desde que foi rei de Israel, desde que venceu Golias, e agora Davi não estava no seu palácio, Davi não estava numa mesa de banquete. O texto diz que Davi estava no deserto de Judá. Este lugar que, segundo os grandes historiadores, foi encontrado a maior temperatura já registrada nessa terra. Quando em junho de 1942 foi registrado no deserto de Judá a temperatura de 53,9 graus Celsius. Como estar nesse lugar sem conforto nenhum? Quando se pensa em deserto, se pensa em insolação, cansaço, lugar de desgaste, solidão, lugar onde ninguém vai te incomodar, lugar onde você dificilmente achará alguém para compartilhar as suas dores. Os historiadores da igreja dizem que o Salmo 61, o 62 e o 63, ele descreve a situação vivida por Davi quando ele foge do seu filho Absalão. Quando lemos em 2 Samuel capítulo 15, até o 2 Samuel capítulo 18, quando Davi teme o seu filho Absalão, ele foge para o deserto de Judá. Alguns vão dizer também que é o mesmo período quando Davi foge do rei Saul, que ameaça matá-lo. A grande questão é que Davi estava no deserto. E quando nós nos deparamos com esta verdade, eu fico pensando o que fez com que Davi pudesse ir para esse lugar. Há momentos que nós vemos na história de Davi, Davi indo para a caverna. Quando Davi foge de Absalão, um dos lugares que ele vai é para a caverna. Mas nesse momento Davi está num deserto. Davi não vai para outro lugar a não ser o deserto. Ali foi o seu esconderijo. Ali foi o lugar onde ele quis buscar o seu refúgio. Só que quando você vê Davi
neste momento, você vê que ele introduz o Salmo com algo muito interessante para a fé cristã. Ele diz, ó Deus, Tu és o meu Deus. Davi, ele vai clamar ao Senhor, para que naquele momento, sem que ninguém mais o ouvisse, a não ser a única pessoa que ele desejasse que fosse alcançada por sua voz, o seu Deus. Davi não deixa que o seu coração entre em desolação, em cansaço. Davi agora não sente falta do palácio. Davi sente falta da presença de Deus. Davi não sente falta das mordomias que o rei de Israel tinha quando estava no governo e lá do seu palácio, comandando todas as coisas. O texto vai dizer que Davi sentia falta da presença de Deus. Olha o que ele diz no versículo 2: quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Nós sabemos que uma das marcas do reinado de Davi foi a questão da restauração do tabernáculo, o lugar onde Deus habitava. A arca da aliança que havia sido tomada do povo de Israel no tempo do reinado de Davi foi recuperado. A arca da aliança, ela renova aquela ideia daquela palavra da Shekinah de Deus. A palavra Shekinah significa habitação, significa presença de Deus. E Davi agora abre mão de todas as coisas, e ele começa a disciplinar a sua alma, para que no segredo do seu coração, ele não abrisse mão da comunhão que ele tinha com o seu Deus. Quando nós olhamos para a história da igreja, a gente lembra, por exemplo, de Daniel. Daniel orava de manhã, à tarde e à noite. Jesus, quando vai aplicar o grande sermão do monte, o maior sermão da história, de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, ele introduz a oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6, e ele fala desse lugar secreto, esse lugar de segredo entre nós e Deus, que é o nosso quarto. Ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta, ore em secreto, e o Deus que te vê em secreto te recompensará. Mas olha que Davi, fugindo do seu filho Absalão, e mesmo estando no deserto, ele não abre o salmo fazendo grandes petições, para que Deus pudesse livrá-lo de alguma coisa. Mas aqui ele não faz isso, mas no Salmo 3 ele faz. Olha o que está escrito no Salmo 3. Salmo 3, versículos 7 e 8. Diz Davi, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta o dente dos ímpios, do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Observe que, diferentemente do Salmo 3, Davi ele vai entender que a única segurança que a sua vida teria é que todos os seus inimigos fossem destruídos. E agora Davi enfrenta o pior inimigo de um pai, que era a inimizade do seu filho. E Absalão apenas não se tornou inimigo de Israel, inimigo de Davi e também de Israel, porque ele queria destronar Davi do seu trono. E só tinha uma maneira de tirar Davi do trono: tirar a vida do rei. E o rei, não querendo matar o seu filho, ele foge para o deserto e busca alento e conforto em Deus. Mas eu queria, dentro desse texto, a intimidade com Deus. Eu queria dividir esse salmo em 3 partes. Eu queria ver e revelar aos irmãos aqui algo sobre 3 verdades. Entender que a intimidade com Deus faz de Deus a sua lubricidade, seu regalo e seu baluarte. Porque quando nós falamos de lubricidade, nós falamos de veleide, de desejo. Quando nós falamos de regalo, nós vamos falar dessa satisfação. Nós saímos do momento de lubricidade, de desejo, daquilo que a nossa alma espera e do que nós podemos contar com Deus. Porque entenda uma coisa, se você pelo menos entende, eu vou pedir isso a Deus, mas isso é contrário ao que Deus quer, geralmente o que nós fazemos? Nós nos calamos. Em sã consciência, um coração que é tratável por Deus, ele não vai encontrar lubricidade, ele não encontra deleite em Deus. Desejo. Ele vai deixar o seu deleite, o seu regalo em segundo plano.
Então nós veremos aqui tanto o desejo, a lubricidade, contra o regalo e o baluarte, que seria o refúgio e a defesa que Davi encontrou diante do Senhor quando ele viveu esse tempo. Primeira verdade, veja comigo no texto, versículos 1 a 4. A intimidade do homem com Deus faz de Deus a sua lubricidade, seu desejo, sua veleidade. Olha o que está escrito aí, versículos 1 a 4. Eu queria destacar pelo menos algumas frases aqui. Diz o texto: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Meus amados irmãos, por que Davi começa a dizer, eu te busco ansiosamente? Esse termo, eu te busco ansiosamente, vem de um termo hebraico chamado shakaz, que significa buscar cedo, buscar pela manhã. É você levantar e viver aquela verdade de Mateus capítulo 6, versículo 33. Quando no Sermão do Monte Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos lhe serão acrescentadas. Davi, mesmo naquele tempo de deserto, ele quis dizer, Senhor, tu és o meu Deus, e eu te busco ansiosamente, eu te busco logo cedo. Ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer amanhã, segunda-feira, é buscar a Deus. Eu vou colocar no meu planejamento diário essa questão. Eu vou tentar me antecipar a qualquer rota de fuga que o meu coração possa tomar, quando ele perde o controle de uma determinada situação que eu viva naquele dia. Porque o difícil não é você viver o planejado. O difícil é quando nós nos planejamos por uma semana e as coisas começam a acontecer totalmente ao contrário. Você vai mal no trabalho, você vai mal na família, você vai mal nos relacionamentos, as pessoas que você mais deseja estão longe de você, não estão te entendendo, a afronta, a ingratidão, a rebelião, situações que nós nos deparamos das mais variadas possíveis. Conversava essa semana com um casal, eu dizia, me mostra uma família, apenas uma família, na Bíblia, ou aqui na terra que você conhece, que não tem problema. Qual o único relacionamento que você pode falar? Esse relacionamento não tem problema. Não existe aqui na terra, como consequência da queda do homem, o pecado da humanidade. Davi escrevendo o Salmo 51, ele diz, em pecado fui concebido. E parece que a igreja perdeu a noção do que é o pecado. Porque a palavra de Deus diz muito sobre o pecado. Ela diz que o salário do pecado é a morte. Ela diz que o pecado é transgressão da lei. Ela diz que o pecado fez com que Jesus teve que morrer pelos meus e os seus pecados. E ela diz que só há morte na terra, porque o pecado está instaurado no coração da humanidade. A palavra de Deus diz que não tem ninguém nessa terra que não tenha pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus vai dizer que aquele que diz que não tem pecado, faz Deus mentiroso. 1 João capítulo 1, versículo 9. E quando nós olhamos o coração de Davi, ele diz, eu quero agora abrir mão de tudo que a minha mente possa entender, sem que antes eu não venha buscar o Senhor ansiosamente. E ele diz que isso era uma questão que a alma dele estava com sede. Meus amados irmãos, já viu quando a gente, no dia a dia, a gente começa a viver e tudo que move o nosso coração são as nossas necessidades. Mas geralmente as nossas necessidades, elas são muito materiais. Separa uma lista daquilo que você tem pedido para Deus. É uma roupa, é um vestido, é um sapato, é um carro, é a troca de casa, vou instalar mais um ar-condicionado, ninguém aguenta mais esse tempo. Pastor, mas isso tem algum problema? Não, nada disso. Que Deus te dê vitória financeira, que você possa prosperar, de tal maneira que você possa viver uma vida cada vez mais agradável, bem-aventurada, feliz, no que tange riqueza.
Eu não vejo Deus com problema com isso, até porque a palavra de Deus diz, e o que a palavra de Deus diz é verdade. Provérbios 22:2, Deus é o dono do ouro e da prata. A questão não é o dinheiro, mas é o que nós fazemos com ele. E aí, quando nós nos deparamos e entendemos essa verdade, esquecemos de que necessidade, num primeiro momento com Deus, é a nossa carência espiritual. Paulo vai dizer: pensai nas coisas de cima e não nas coisas de baixo, porque as coisas de baixo são temporais e passageiras, mas as coisas de cima são eternas. Isso é uma coisa que nós perdemos. E eu tenho certeza que este salmo vai nos ensinar muito nesta noite, é a intimidade com Deus. Porque eu só desenvolvo intimidade quando eu entendo a minha carência de Deus, a minha necessidade. Senão eu vou olhar apenas para aquele texto de Filipenses 4:19, quando Paulo diz: Deus é fiel e justo para suprir todas as suas necessidades. E aí nós nos esquecemos da nossa carência de fé. Porque quantas vezes nos falta a palavra para nós nos aconselharmos uns aos outros. Falamos tudo. E aí quando você para, eu não sei se de repente só eu que tenho vivido isso. Mas a última conversa que eu tive com um casal, eu ouvi aquele casal por 2h30. E não saiu um texto das Escrituras. Uns 7 problemas envolvidos. Eu não vi um texto, alguma argumentação de que, de alguma maneira, por aquela palavra, eles viveram ou deixaram de viver o que Deus tinha para eles. E agora Davi diz: não apenas eu te busco ansiosamente, te busco pela manhã, mas eu quero te contemplar no santuário. Porque o santuário era o lugar aonde simbolizava a presença de Deus. Deus estava no tabernáculo de Davi. A arca da aliança representava a presença de Deus. Eu consegui tirar aí umas 24 horas, aí, uns 2 dias. Saí sexta-feira pela manhã aqui, fui para Petrópolis e voltei no sábado à tarde. O lugar onde nós ficamos fica ao lado do Mercado Imperial. E do lado do Mercado Imperial tem uma igreja histórica. E como eu gosto um pouco de história, eu sempre gosto de passar por esses locais e ver. E quem vai para Petrópolis vê o quanto de história do Brasil tem naquele lugar. Quantos edifícios históricos, aquelas construções de não sei quantos anos, desde a independência do Brasil. E eu olho naquela igreja enorme, as pessoas entrando, se ajoelhando, saindo, respeito a todas aquelas questões que tinham naquele lugar. E quando nós olhamos para a nossa realidade, o que seria hoje o santuário de Deus? Aonde Deus está habitando hoje? Será que Deus habita neste lugar como salão da igreja? Ou nós entendemos o que a palavra de Deus diz, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, e Deus vai habitar no coração que a palavra dele entrou, onde o Espírito de Deus intervém, abre o coração do homem, e ali é revelada a tua boa, perfeita e agradável vontade. E eu ter essa sede de que o meu coração permaneça ardendo com esse fogo que o Espírito Santo traz, para que eu possa, assim como Davi, mesmo vivendo num deserto, num lugar de desolação, de insolação, de solidão, como Davi vivia com medo do seu filho Absalão, e ele disse: Senhor, tu és o meu Deus, eu sinto falta do teu santuário. É isto que me faz falta, não é o palácio que o Senhor me deu. E se você pesquisar um pouco no livro de 1 Reis, 2 Crônicas, você vai ver o tamanho que foi o palacete de Davi. Lugar que todo mundo ia entrar e assim, esse é o lugar. Davi diz: não é o palácio, eu tenho falta, é do teu santuário. É você às vezes viver aquilo que Salomão disse: aqueles que de madrugada me buscam, de madrugada me encontrarão. E ele diz, olha o versículo 3, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Há uma versão que diz, a tua graça é melhor do que a vida, porque a graça é favor imerecido. E o amor é a única forma que Deus tem para ganhar o meu e o seu coração. Quantas vezes, erroneamente, nós separamos o amor da fé, como se fé fosse uma coisa
e o amor fosse outra, ou que se amor e fé não se misturasse. E quando nós olhamos Paulo dizendo em Gálatas capítulo 6, versículo 5, na última frase, a parte B do versículo, Paulo diz: a fé atua por meio do amor. Primeira coisa que Deus faz com a igreja: derrama o seu amor por ela. Sem o amor de Deus, nós não temos presença dEle, palavra dEle, verdade dEle e esperança nele. Tudo que Deus faz é por meio do amor. Por isso que 1 João capítulo 4 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quando nós nos esquecemos disso, o nosso coração fica à parte daquilo que Deus tem para nós. E como que nós falaríamos que a tua graça ou o teu amor é melhor do que a vida? Quando a gente lê, por exemplo, Mateus capítulo 10, e Jesus diz: aquele que colocar pai, mãe, filho, avô, neto, mais do que a mim não é digno do meu amor. Deus não está falando que Ele é contra o pai, o filho, o amor, o neto, a neta. Deus está falando que quando esses estão na frente dEle, as coisas estão desajustadas, desorganizadas, não estão conforme Deus quer que elas estejam. E uma vida em não conformidade com Deus, ela não nos traz a bênção dEle, mas a maldição. Porque nós sabemos que nós temos o direito e vivemos por meio das escolhas. E eu queria que pensasse nessa primeira verdade. A intimidade com Deus faz de Deus a nossa lubricidade, o nosso desejo. Será que a nossa alma, quando nós entendemos que alma é entendimento, mente, coração, fonte dos nossos desejos? E eu acertava isso com uma pessoa ontem. Não, eu quero resolver isso agora. Eu disse para ele: você está bem? Não, hoje é o pior dia da minha vida. Então não é o dia de você resolver isso. Porque se você não está bem, como é que você vai enfrentar uma situação que para você é difícil? É tempo de você orar, é tempo de nós orarmos e confiarmos na sabedoria de Deus. Porque sabemos que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Meus amados irmãos, quando nós olhamos Davi dizendo que a alma dele tinha sede dele, não era porque Davi não conhecia Deus e não era porque Davi não tinha relacionamento com Deus. Quando nós olhamos esse texto, não é porque Davi não buscava como homem esse relacionamento com Deus. Pelo contrário, ele introduz o salmo dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus. É isso que Davi vai afirmar aqui, porque esta afirmação ela é mais profunda entre Davi e Deus. Porque entre Davi e Deus há um pacto, há uma aliança. Nós vimos isso em Gênesis 17, 7. E aqui no Salmo 63, Davi dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus. Davi sabia a quem ele servia. Uma das grandes artimanhas do diabo é fazer com que a igreja se esqueça do poder e da autoridade do seu Deus. Nós falamos que não acreditamos nas circunstâncias e que não adoramos a Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Mas no dia a dia isso só fica, às vezes, no cantor cristão aí, ou na planilha de cânticos. Porque, na verdade, se a gente não consegue ver Deus fazendo alguma coisa, a nossa alma nos engana, como o profeta Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. E nós nos esquecemos daquela promessa de Isaías 64:4. Desde a antiguidade, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um Deus que trabalhe tanto em favor daqueles que nele espera. E Davi então afirma: meus amados irmãos, nós aprendemos aqui que mesmo um homem segundo o coração de Deus, mesmo aquele que busca Deus, mesmo aquele que tem intimidade com Deus, mesmo aquele que chama Deus de meu Deus, lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo este homem, ele enfrenta os desertos escaldantes da vida. Ele enfrenta tempestades que o seu orgulho pode dizer: por que eu, Senhor? Por que eu estou fazendo? Aí a primeira consequência que o diabo faz: você deve estar em pecado. Ah, meu irmão, se você está passando pela prova, vasculhe o seu coração. A pergunta é: quando que nós não estamos? E se você está de fato em pecado,
O que você tem feito com o pecado, uma vez que o Senhor, que nos libertou do poder do pecado, como está em Romanos 8,19, que Deus nos libertou do poder do pecado, esse agora pode tratar o pecado que porventura esteja permeando o nosso coração. Como então lidar com isso? E o desejo de Davi vai revelar essa questão, a lubricidade, essa veleidade, esse ardor por fazer apenas o que Deus queria. Revela o quanto que Davi queria disciplinar o seu coração. É como se Davi estivesse ensinando que o meu e o seu coração pudéssemos ter essa demanda. O amor de Deus é maior do que todas as coisas. A graça reveladora do Evangelho de Jesus, que nos salvou do inferno. Hoje, se eu e você morrermos, nós vamos direto para o céu. Essa é a promessa da igreja. Quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, nós nos encontraremos, porque o Senhor buscará a igreja. O maior presente que o homem tem é a salvação do inferno. É a liberdade de saber que mesmo o mal operando no mundo, Deus te guardará. E você poderá exaltá-lo. Davi não deixa de observar que a maior demanda do seu coração é que o seu coração fosse ensinável. E ele não parasse de acreditar, buscar, sentir e perceber a presença santa e poderosa do seu Deus. O Salmo 23, por exemplo, quando ele começa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele termina no versículo 6, porque o Salmo 23 tem 6 versículos, dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Não é a bondade de Davi, não é a vida de Davi, as coisas não estão em função de Davi, mas está em função do autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa vida. A vida que temos não é nossa, é dele. E se pertence a ele, como nós temos vivido? E aí eu vejo que os anseios mais profundos do nosso coração deve ser esse, de fazer o que Davi fez. O versículo 1, parte B, diz: tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Como falar da intimidade com Deus se nós não o buscamos? Não vivemos, por exemplo, Jeremias 33:3, nós lemos aqui no início do culto. Clame a mim e eu te responder-te-ei. E anunciar-te-eis coisas insondáveis. Como não falar de Jeremias 29:13? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pergunta é: o nosso coração tem buscado a Deus o tempo todo? Ou depois de a gente esgotar toda a energia mental, física, social, política, financeira, qualquer outra, aí nós vamos lembrar: puxa, agora eu vou fazer uma campanha na igreja, vamos pedir ao pastor fazer uma campanha, a gente vai orar e a coisa vai funcionar. Porque parece que essa lubricidade, esse desejo, ele é perdido por aquilo que a parábola da semeadura diz, em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 19, que diz que as riquezas dessa vida e a glória da vida terrena sufocam a palavra que foi plantada em nós. Meus irmãos, você já ouviu alguém ser repreendido pelo espírito de luxúria ou de avareza? Avareza, os irmãos sabem, é pão duro. A pessoa, tudo que ela tem, ela quer reter. É só para ela e para mais ninguém. Não é generosa, não ajuda, não quer compartilhar. Às vezes a pessoa quer mais receber do que dar. E nós sabemos que ninguém dá o que não tem. O outro é a luxúria, que é a pessoa que quer viver uma vida que não pode. A palavra da ordem, né? Eu estou num outro patamar. Que patamar? Você vai percrustar, vai sondar, vai rasgar o coração da pessoa, ou vai permitir que ela abra o seu coração e você verá endividamento, estourando o cartão de crédito. Mas você olha, a vida no Instagram, a vida no Facebook está bombando, está tudo. Mas quando surge uma questão que você vai tratar, há uma desordem financeira, porque eu estou vivendo acima daquilo que eu poderia dar. Porque perdi, os meus desejos não são mais os desejos daquilo que o próprio Deus determinou para mim.
Eu creio, irmãos, à luz desse texto, que Davi desejava a Deus muito mais do que a própria vida. E eu confesso que eu tenho sido muito confrontado com esta palavra. E eu me lembro de um outro salmo escrito por Davi, Salmo 73, versículo 26, não está nem no script aqui, quando Davi diz assim: ainda que a minha mente e o meu coração enfraqueça, tu és a minha possessão. Quando eu ouvi esse texto e eu me deparo com essa realidade da lubricidade de Davi, do desejo de Davi, eu percebo que eu preciso crescer muito em intimidade com Deus. Há muita coisa que às vezes ganha o meu coração, que ainda poderia estar fora. Deus poderia ocupar mais. E eu quero entender que Davi queria muito mais dessa vida do que essa vida lhe oferecia. Davi queria mais de Deus do que a vida, e quando alguém deseja Deus mais do que deseja a vida, então essa pessoa quer a Deus mais do que todas as alegrias da vida: família, saúde, comida, amizade, prazer sexual, realização profissional, produtividade, livros, esportes, computadores, músicas. Talvez aquilo que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, quando Paulo diz: o reino de Deus não é apenas comida e bebida, mas é alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Aliás, gozo não, alegria que já seria o gozo, paz e a justiça no Espírito Santo. E nós olhamos assim pela ótica de Deus, e nós podemos estar fora de toda a idolatria, o dinheiro, as coisas materiais, e olharmos isso como um presente de Deus, mas não como uma escravidão do meu coração, onde eu submeto muito mais a coisas do que a pessoas. Meus amados irmãos, eu creio que Davi quer ensinar que o deserto, de fato, é a didática de Deus para nos ensinar que acima da dor e do sofrimento, há um tratamento de Deus para o meu e para o seu coração. Não quer dizer que a gente tem que ter o tempo todo um deserto para que a minha vida possa ter uma lubricidade maior, um desejo pelas coisas de Deus maiores. Mas quando nós olhamos o termômetro do nosso coração como consequência direta do pecado, nós vemos que nós estamos muito mais debruçados no altar, quando situações que não estão mais no nosso controle, de fato, estão muito mais distantes do que próximas de Deus. Então, eu, de alguma forma, eu me volto a Deus de todas as formas. E eu percebo que essa vida que nós temos, e Paulo diz isso em Romanos 1, esse grande conflito, e o versículo 3 vai confrontar essa verdade nessa frase: o teu amor é melhor do que a vida. E o versículo 4, para terminar o primeiro ponto, quando a intimidade com Deus faz de Deus a sua lubricidade, a sua veleidade, o seu desejo, eu vejo que Deus está acima de tudo aquilo que eu vejo e percebo. E enquanto meu coração não se alinhar com esta verdade, qualquer outro tipo de questão que Deus me favorece na terra poderá ocupar o lugar que pertence a Deus. E isso é um perigo para nós, porque tira o trono de Deus do nosso coração. Jesus, certa vez, chamando a atenção dos seus discípulos, ele chegou a dizer: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Porque sabe que nós desejamos coisas boas, e nós queremos comparar essas coisas como supostamente a presença de Deus. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso pode ser sinal da graça de Deus, mas isso não é sinal da presença de Deus. Deus é muito mais do que o ouro e a prata que nós temos vivido. Quando Jesus é batizado, o primeiro lugar que Jesus vai é para onde? Deserto. E ele fica lá 40 dias e 40 noites. Sustentado por este poder que a palavra de Deus nos fala. Ah, meus amados irmãos, eu sonho que Deus nos ajude a nos livrar de todo o encanto que o mundo tem para roubar de nós a pluralidade da palavra, a vivacidade da palavra, que alinha o nosso coração com a verdade e nos mantém desejosos pelo poder e pela autoridade da palavra de Deus. Segunda verdade, a intimidade com Deus não faz apenas de Deus a nossa lubricidade, o nosso desejo. A intimidade com Deus faz de Deus o nosso regalo, o nosso enlevo, a nossa satisfação, o nosso contentamento, o nosso deleite. Olha aí o versículo 5. A minha alma ficará satisfeita
Como quando tenho rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Vamos ler até o versículo 8. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra de tuas asas. A minha alma se apega a ti, porque a tua mão direita me sustenta. Meus amados irmãos, como que essa palavra tem feito diferença na vida da igreja? Como está o regalo do nosso coração, o nosso deleite, o nosso contentamento? Davi, quando escreve o Salmo 37, no versículo 4, ele diz, alegre-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, aprendemos que a intimidade com Deus faz de Deus a sua lubricidade, o seu desejo, mas a intimidade com Deus faz de Deus o seu regalo, o seu deleite, o seu contentamento. Deus é aquele que gera alegria em nós, Ele gera prazer em nós. Davi agora diz que está satisfeito com Deus, porque Deus é melhor do que a comida e a bebida. O tema deste salmo faz com que Davi cante todo o auxílio e sustento que Deus lhe dá. Fico pensando como fazer aquilo que Paulo diz em Efésios 5:21, em tudo dai graças. Paulo e Davi revela o quanto que o nosso coração pode se alegrar em Deus. A palavra de Deus diz em Gálatas 5:23 que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo é resultado da intervenção de Deus em nós. E quando nós vemos que a intimidade com Deus faz de Deus o nosso regalo, o nosso enlevo, o nosso contentamento, a nossa satisfação, nós sabemos que nada disso, porém, lhe vem sem esforço. Lembre que o deserto era a escola de Davi. Noites insones, rolando no chão do deserto, carregado de ansiedade e medo, levaram Davi a buscar e ansiar e a meditar, louvar e orar a Deus. Ele diz, de manhã eu te busco, a minha alma está em sede de ti, eu sinto falta do teu santuário. Mas Davi estava no deserto, quando nada mais importava para ele, com carência de comida, de bebida, de pessoas, que poderiam talvez dar uma mão para ele, ajudá-lo a caminhar um pouco mais. Davi entende que naquela hora só o Senhor poderia sustentá-lo. Parece que Davi estava vivendo aquilo que João revela a nós, quando João fala em João 6:35, eis que eu sou, disse Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Davi estava de fato vivendo esse momento. John Piper, sobre este salmo, diz o seguinte: Deus é adorado e glorificado na vida de seus filhos, tanto na sede quanto na sua saciedade. Deus é adorado, honrado e saboreado, tanto quanto sentimos sede, tanto quanto nos satisfazemos no banquete dele. Porque parece que nós esquecemos que Deus que compõe a mesa. É na mesa que Jesus senta, dá graça e diz, este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu cálice que é derramado por vós. Quando ele senta com seus discípulos e toma a ceia do Senhor. Esse mesmo Davi que diz que Deus era o Deus dele e o buscava de todo o coração, em seguida diz, Senhor, versículo 5, a minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Ah, meus amados irmãos, se é uma coisa que traz alegria, é comer, sim ou não? Quando você está comendo, tem prazer ou não tem? Que falta eu sinto de poder perceber o próprio Senhor alimentando o meu coração com porções do céu. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, vamos ler esse texto, João 4, 13 e 14. Quero ler com vocês. João capítulo 4, 13 e 14. Diz o texto. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede.
Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Jesus estava, os irmãos conhecem a história, diante de um poço. Aquela mulher chega para pegar água, e ele puxa um assunto com ela, puxa conversa com ela, e vai explicar para ela: ei, você está no lugar certo. Mas essa água que você buscou hoje, você vai ter que buscar amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Mas a água que eu te der jorrará a fonte de vida. Porque a palavra água aqui simboliza a ação do Espírito Santo de Deus em nós, que não é intermitente, mas é permanente. Porque Deus não dorme e não cochila. Quantas vezes eu sou deparado com a realidade de um pecado, eu peço: eu não aceito isso, Senhor. Retira de mim qualquer tipo de dúvida, que o Senhor já está trabalhando para que eu veja a tua vontade nessa coisa. Não depende de mim. Eu quero e preciso fazer o que Deus espera que eu faça. Mas isso nunca é suficiente, porque se fosse, a palavra de Deus não revelaria o nível de dependência que ela exige que nós tenhamos de Deus a todo tempo e a qualquer momento. Então a gente não pode aceitar e esquecer de que o nosso Deus é um Deus companheiro, cúmplice e amigo. Como eu posso e gosto de ouvir que Deus chama eu e você para servir Ele. Mas esse mesmo Deus que fala que é Senhor e servo, em João capítulo 15, versículo 15, ele diz: não vos chamarei mais de servo, passarei a chamá-los de amigos, porque tudo o que meu Pai falou, eu falei a vocês. E aí, como amigo de Deus, eu detenho companhia. Bom, eu posso viver a ideia da intimidade com Deus. A intimidade com Deus não apenas provoca lubricidade, desejo pelas coisas de Deus, mas ela traz essa ideia que eu e você precisamos viver a todo tempo, que é a ideia da satisfação. Porque senão fica assim: rapaz, é difícil ser crente, hein? Meu Deus, não posso isso, não posso aquilo, não posso isso. Quem disse isso? Ruim é não ser crente. Porque o crente verdadeiro está com o coração aberto e tratável na palavra, desfruta da presença de Deus, é alvo da graça de Deus e vive a vida abundante que o Senhor deu. E eu posso tomar posse disso, porque isso não é a teologia da prosperidade, não, isso é promessa, irmãos. Deus me acompanha, sabe por quê? Não é porque eu sou bonzinho, é porque eu careço dEle. Ele sabe que sem Ele eu não sou nada. É João 15:5. Sem Jesus nada podeis fazer. E aí, quando eu entendo a companhia dEle, eu posso viver, por exemplo, Filipenses 4:10. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que eu tenho que voltar para trás. Que na verdade eu falei 4:10, mas eu citei 4:13. Posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. É o versículo 13. Porque o versículo 10, Paulo diz: aprendi a passar necessidade e aprendi a viver com abastância. Ou seja, com muito ou com pouco, Deus é comigo. Eu olho para Ele, eu busco Ele, Ele me toca, Ele me envolve, Ele me transforma. Então eu tenho desejo nele, mas eu também me satisfaço nele. Porque Ele é suficiente para mim. E isso precisa mudar na minha história. A intimidade de um Deus faz de Deus a nossa lubricidade, o nosso desejo, mas também faz de Deus o nosso prazer, a nossa satisfação, o nosso contentamento. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender isso. Porque se nós não vamos ficar à mercê das mentiras trazidas pelo inimigo das nossas almas. Satanás quer roubar de nós qualquer promessa que Deus já estabeleceu para nós. E nós precisamos estar atentos. A palavra de Deus diz: esteja preparado a tempo, fora de tempo. E a única coisa que nos prepara a viver uma vida de intimidade com Deus, seja no desejo, na lubricidade, ou seja com esse regalo que é a satisfação, é quando eu vivo na palavra e desfruto o resultado que ela tem para mim. Irmãos, a palavra de Deus é real. E ela diz: ela não é pesada, ela não é difícil de entender e ela estará sempre ao meu alcance. Ou seja, a palavra é funcional. Tudo é pela palavra e pela palavra. Mateus 24:35. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará.
Então quer dizer que a intimidade não pode passar, que a presença não pode passar, porque Deus se mantém conectado com a igreja. E nós precisamos entender esse nível de conexão, para que no Wi-Fi de Deus eu entenda que a senha é palavra. Quando eu tenho a palavra, eu tenho desejo alinhado com a promessa e eu tenho satisfação. A intimidade com Deus não apenas provoca lubricidade e desejo, não apenas revela o nosso regalo, que é o nosso deleite e contentamento, mas a intimidade com Deus faz de Deus o nosso baluarte, nosso refúgio, a nossa defesa. Olha o versículo 8 a 11 do Salmo 63. A minha alma pega a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Meus amados irmãos, você percebe que há uma mudança na tônica da palavra de Davi. Agora a palavra de Davi parece uma palavra mais ácida. Ela foge um pouco à ideia da lubricidade que a intimidade provoca, que é essa questão do nosso desejo no Senhor e pelas coisas do Senhor e pela presença do Senhor. E ela vai agora saindo dessa ideia do regalo, dessa ideia do enlevo, que é essa ideia da satisfação. E ela cai nessa linha de que a intimidade com Deus também provoca esse baluarte, essa defesa. Porque olha que termo pesado, ele diz: a minha alma se apega a ti porque a tua mão direita me sustém. Irmão, quando os discípulos estavam no barco, e eles percebem que o barco saiu de perto da areia, a tempestade chega, a madrugada chega, e Jesus olha e vê que eles estavam em perigo. O que a Bíblia diz que Jesus faz? Vai andando sobre as águas. E quando Jesus está andando sobre as águas, a imagem que eles tinham é: lá vem um fantasma. E Jesus percebe o medo deles e aquela palavra. E Jesus fala o que com eles? Não é um fantasma, sou eu. E Pedro, muito imperativo, vira e diz: se tu és o Senhor, mande que eu vá até ti também andando sobre as águas. E a história os irmãos conhecem, Pedro começa a andar sobre as águas. E quando Pedro para de olhar para Jesus e ele olha para os ventos que estavam provocando aquela tempestade, porque a palavra de Deus diz que não apenas Pedro, os discípulos no barco, mas Jesus estavam na água no meio de uma tempestade. E a palavra de Deus diz que quando ele olha para o vento, olha para aquilo que é contrário a tudo aquilo que Deus tem para nós, a palavra de Deus diz que Pedro começa a afundar. E quando ele afunda, ele revela o versículo 8 aqui. A minha alma pega a ti porque a tua mão direita me sustém. Ele diz: Senhor, socorre-me. O primeiro pedido é: me faça andar sobre as águas. Eu quero ver o teu poder, eu quero estar no sobrenatural. Mas estando nesse sobrenatural, vivendo algo que nenhum homem tinha vivido na terra, nenhum outro homem é dito na Bíblia que andou sobre as águas. Pedro agora está andando sobre as águas porque Jesus proporcionou para ele. Foi Deus que deu para ele isso. Pode andar sobre as águas, Pedro. Só que Pedro esquece aquele que estava conduzindo ele. E Pedro começa a afundar. E na hora que Pedro agora: Senhor, agora eu não quero mais andar sobre as águas, eu quero agora que o Senhor me socorre. A palavra de Deus diz que Jesus estende a mão e tira Pedro, e Pedro agora para de afundar e volta. E os dois chegam no barco. A palavra de Deus diz que Jesus repreende aquela tempestade e tudo volta ao normal. Então nós aprendemos que a intimidade com Deus faz de Deus a nossa lubricidade, o nosso desejo, faz de Deus o nosso regalo, porque nós temos satisfação nele, mas faz de Deus também nosso baluarte, a nossa defesa. A tua mão direita me sustém. Meus irmãos, Zacarias capítulo 4, versículo 6. No meu reino nada será pela força e nem pela violência, mas será pelo meu Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 10. A palavra de Deus é clara: sede fortalecidos no Senhor.
Aí ele começa a descrever, mas como que eu vou ser fortalecido? A palavra começa a dizer, colocai sobre vós o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, calçai os vossos pés com o evangelho da paz, vesti a couraça da justiça. E Deus começa ali a revelar todo o trâmite que a vida pode provocar. Mas a linguagem ácida de Davi vai mais adiante. Como que a mão direita pode me sustentar? O texto vai dizer, olha aqui. Próximo versículo, versículo 7, diz: aqueles, porém, que querem matar-me, serão destruídos, porque descerão às profundezas da terra. Meus irmãos, Davi está falando sobre o mundo dos mortos. Quem que desce à profundeza da terra? Eu estou para acompanhar uma senhora que teve o seu filho assassinado há 2 anos atrás. Ele foi assassinado e atropelado, e ela viu isso pessoalmente. Agora faz 2 anos que ele está sepultado, ela recebe uma carta da prefeitura, tem que pagar R$1.000, porque se ela não pagar R$1.000, os ossos dos seus filhos serão tirados, queimados e jogados fora. Depois que ela paga R$1.000, ela vai ter que pagar mais R$2.000 para fazer um túmulo, porque senão o filho dela, nem como indigente, permanecerá enterrado. Vai sair da gaveta, vai ser torrado os seus ossos, e acabou a sua história. E nós nos conhecemos há cerca de 2 meses, e ela falou: pastor, o senhor me acompanha? Porque todo o filme tem passado na minha história. E eu vou para esse sepultamento. De novo. Olhando uma história para esses que desceram. E Davi diz: ainda que eu desça às profundezas, aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra. Davi está dizendo o seguinte: a única posição do inimigo das nossas almas é uma: vai para baixo e vai para a profundeza da terra. Davi sabia que Deus guardava o justo, mas a palavra de Deus diz que o ímpio vai queimar como a palha. Salmo 92, 12 diz que o justo cresce como a palmeira, mas diz que o ímpio cresce como erva daninha, que nasce hoje e amanhã seca e morre. A palavra ácida de Davi mostra que Deus não ficará em silêncio diante do perigo que a vida dos seus filhos tem aqui nessa terra. Olha o versículo 11. Mas o rei se alegrará em Deus, todos que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Quantas vezes nós queremos calar os nossos inimigos com um argumento, e às vezes a gente até consegue, porque nós precisamos usar a nossa inteligência. E aquilo que nós ouvimos, nós podemos e devemos responder. Mas nós precisamos saber que os nossos argumentos nunca serão suficientes para vencer o inimigo das nossas almas. Que coisa intrigante quando vemos todo esse momento, que a intimidade com Deus, exemplificada pela vida de Davi, não apenas trouxe lubricidade, não apenas revelou os desejos puros e santos de um homem de Deus, que mesmo achado um homem segundo o coração de Deus, estava num deserto, mas se lembrou de Deus o tempo todo e sabia: a presença do Senhor é o que faz diferença na minha vida. Ah, meus amados irmãos, como que a nossa boca tem sido usada para abençoar a vida de tantas pessoas. Eu queria concluir essa mensagem fazendo com que eu e você pudéssemos avaliar como tem andado a lubricidade do nosso coração, os nossos desejos, sobre aquilo que o reino de Deus tem sido revelado para nós aqui na terra, pela amplitude da palavra de Deus. Nós precisamos guardar os desejos do nosso coração. Precisamos ter desejos puros, santificados, porque cremos e sabemos que o Senhor é aquele que vem saciar os nossos desejos. Deus não abre mão de que o meu e os seus desejos sejam saciados. Quantas vezes eu chego na casa de uma pessoa e a pessoa: pastor, eu queria só orar agradecendo a Deus. Deus tem feito tantas coisas. Olha, meus irmãos, eu tenho conseguido visitar a casa de alguns irmãos que tiveram Covid-19, que viveram consequências do Covid-19, alguns com consequências neurológicas, algumas com consequências cardiológicas.
mas como que o cuidado de Deus tem chegado nessas famílias. Deus tem saciado a fé, o amor e a esperança na vida desses irmãos. Eu queria concluir esta meditação lembrando este salmo. Acompanhe comigo o Salmo 139, versículos 1 a 5. Esse eu tirei do script também. Não está. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conhece, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor, tu me cerca por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Vamos ler mais 2 versículos, 6 e 7. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia me escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir-me da tua presença? Meus amados irmãos, que esta seja a sua e a minha realidade. Porque o desejo de Deus é que a sua igreja, é que a igreja dele desenvolva intimidade com Deus. Portanto, a minha oração é que o seu desejo seja o desejo de viver o que a palavra tem para você. Que a sua satisfação seja de saber que o Deus que te ama tem derramado bênção sobre a sua vida. Que a cada manhã a graça e a misericórdia dele tem te sustentado. E acima de tudo, saiba que antes que você fale alguma coisa, Deus já conhece o que vai no seu coração. Meus irmãos, não é por causa de nós, mas é porque apesar de nós, Deus é Deus. Deus é Deus. E Ele está atento. Quando você chora, Ele está registrando. É nesse texto que está escrito que todos os nossos dias serão escritos na palma de nossas mãos. Está sendo registrado aquilo que eu e você estamos vivendo. E que você saia para uma semana de intimidade com Deus. Deseje viver para Deus. Se satisfaça pela palavra na presença dEle. Porque a presença de Deus é revelada pela palavra e por aqueles que são da palavra. Quantas vezes pessoas enviadas por Deus nos abençoam, nos trazem palavras de bênção, e você vê Deus ali. Deus sopra por meio daquela pessoa: abre a tua boca e eu te abençoarei. Deus deseja que sejamos boca dele. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Falai daquilo que você crê em Deus. Você pode mudar a sua história, porque Deus já determinou que a nossa história seria mudada. Quando Ele entregou Jesus por mim e por você, Ele disse que a nossa vida poderia ser diferente. Não se acostume com coisas pequenas. Desenvolva o desejo de viver coisas maiores em Deus. Quando você está diante da palavra, você está diante do poder e da autoridade de um Deus que constrói, transforma e muda a sua história.